Bem doido mesmo, né? E aí a gente consegue fazer muitas coisas legais aqui com essa parte de gestos, tá? Fala Dev, beleza? Bem-vindo a mais um Code Drop aqui no canal e hoje a gente vai falar de um assunto que vocês me pediram muito nos comentários dos últimos vídeos que eu falei sobre React Native e até nos UI clones que a gente copiava interfaces de outras aplicações, que é sobre animações dentro do React Native. E hoje eu vou trazer a versão 2 de uma das libs mais famosas de animações, que é a React Native Reanimated, mas essa library ela ainda não está pronta para produção, então vai ser mais um preview para a gente ver como que as coisas vão funcionar, porque qual que é o problema com a versão 1 dessa biblioteca? Primeiramente, o primeiro problema é que ela não se integra muito bem com animações feitas em componentes funcionais, então nos componentes que a gente usa hooks, ela era uma biblioteca muito mais propícia para a gente utilizar em componentes escritos no formato de classe, então ela acaba não se integrando muito bem, não que não dá para converter ali e fazer funcionar, mas não fica lá aquelas coisas, a gente tem que fazer uso de algumas coisas assim meio gambiarra. E agora essa React Native Reanimated na sua versão 2, ela é totalmente integrada com os hooks. Outro problema que a gente tinha lá na versão 1 era a questão da performance das animações. Muitas das animações que a gente rodava na versão 1 do React Native Reanimated eram executadas através da thread do JavaScript, ou seja, através do código JavaScript. Ou seja, a gente ficava modificando ali a estilização através do CSS do elemento diretamente pela thread do JavaScript, que é onde roda o React Native. E essas alterações que aconteciam na interface eram repassadas pela bridge do React Native, ou seja, por uma comunicação assíncrona para dentro da nossa UI thread, ou seja, ela fazia depois as operações lá na estilização nativa dos elementos. Só que isso acabava gerando, na maioria das vezes, uma perda de performance nas animações da nossa aplicação. Sim, a gente conseguia chegar ali nos 60 FPS de performance nas animações, porém, isso era algo que a gente conseguia fazer em 50% das animações. Tinha 50% das animações que a gente não conseguia executar diretamente na UI Thread. E agora a versão React Native Reanimated V2, que ainda está em alpha, ela não foi nem para o beta ainda, então tem muita coisa que pode mudar, mas já dá para a gente ter um overview do que vai ser capaz a gente fazer. Todas as animações executadas com essa lib são executadas na UI Thread diretamente, ou seja, você executa as animações diretamente na camada nativa de código e não pelo JavaScript. E isso consegue ser feito porque a partir da versão 0.62 do React Native, nós já temos a opção, os pacotes que a gente instala dentro do React Native já tem a opção de trabalhar sem a bridge, utilizando o conceito de Turbo Modules. Quem não sabe ainda o que é o Turbo Modules, lá no finalzinho de 2019, eu escrevi um post sobre o que esperar do React Native em 2020, e nesse post tinha algumas coisas falando sobre JSI, que é a nova forma de construção de interfaces no React Native, né, a forma que ele se comunica com a UI Thread. Falava também sobre Turbo Modules, que é a substituição da bridge no React Native por uma camada em C++ que consegue fazer a conexão direta da UI Thread com o JS, com a thread do JavaScript, né, para fazer essa comunicação mais síncrona, mais em tempo real. E também falava sobre Fabric. Então, se você não leu esse post, tem muito conteúdo bacana lá. E eu vou deixar aqui também na descrição um vídeo muito bacana de uma palestra onde eles falam sobre os avanços do React Native para esse ano e fala também um pouquinho sobre o Turbo Modules e tudo mais, se você quiser aprender um pouquinho mais. Mas basicamente, com essa versão do React Native Reanimated na sua versão 2, a gente vai conseguir fazer uso desse Turbo Modules e ter acesso à camada nativa de código de uma forma muito mais performática. Isso vai permitir a gente conseguir ter animações mais performáticas, né, com mais fluidez, com uma experiência melhor para o usuário e também com uma API melhor para trabalhar com os componentes escritos em formato de funções, componentes onde a gente utiliza hooks. Então, toda essa library ela é escrita utilizando hooks do React. Então, essa library com certeza ela vai ser utilizada apenas para esse tipo de componente, onde a React Native Reanimated 1, né, a sua versão 1, ela tinha muito mais suporte para componentes escritos em formato de classe. Então agora, claro, chega de delongas, vamos dar uma olhadinha
aqui no site do React Native Reanimated, o site ele não mudou muito, a única coisa que a gente tem que cuidar é que aqui em cima na versão tem que estar selecionado a versão 2 Alpha, né? Se você está vendo esse vídeo mais posteriormente, talvez já tenha saído a beta, já tenha saído até a versão de produção, mas por enquanto a gente está aqui na versão 2 Alpha. E aí nós vamos para a documentação e aqui tem muita coisa legal sobre tudo isso que eu acabei de falar, sobre como que, qual foi a principal motivação de existir essa versão do React Native Reanimated 2, né, além da versão 1. Então aqui fala muita a parte sobre as animações e as interações executarem na UI Thread. Se você quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, tem muita coisa legal aqui que dá para tirar de conceito dessa transição que o React Native está fazendo a partir da sua versão 0.62. Lembrando que a gente ainda não consegue executar isso aqui em apps feitos com o Expo, né, naquele Managed Workflow, que é onde a gente não tem a pasta Android e iOS, mas a gente vai utilizar aplicações construídas com React Native CLI aqui, ou utilizando os Unimodules do Expo, tudo isso funciona sem problemas nenhum. E aí agora, se a gente der uma olhadinha aqui na instalação, essa parte aqui do Reanimated V2, né, a Reanimated 2, ela é construída em cima de C++, utilizando a feature de Turbo Modules. Ele até fala aqui, ó, dá um link pra gente cair numa discussão lá do GitHub que deve comentar um pouquinho mais sobre os Turbo Modules. Então, muito legal, quem sabe dá pra ler um pouquinho mais sobre aquilo ali. E aqui, basicamente, o que eles falam? A gente tem que adicionar um novo plugin do Babel. Isso aqui é bem interessante, né? A gente tem acesso a esse Babel config lá na nossa pasta raiz. Então isso aqui eu já fiz, tá? Eu já deixei um projeto pronto, ó. Eu peguei aqui o Babel, adicionei o plugin aqui dentro e fiz esses setups aqui, ó, para Android e para iOS. Então no Android a gente precisa habilitar o Hermes, né, que é uma engine de leitura de código JavaScript, de interpretação JavaScript lá no Android mais aprimorada. No iOS também a gente tem algumas alterações para fazer, beleza? Esse arquivo em si aqui, ó, esse app-delegate-mm, eu copiei ele inteiro, tá? Para não ficar copiando cada letrinha, mas eu copiei ele aqui do diff, ó. Então eu vim aqui, ó, nesse diff, e eu copiei esse arquivo aqui, ó, inteiro e substituí pelo meu. E aí só tem que cuidar aqui, ó, nesse trechinho onde tá o nome do app da pessoa. Aqui você bota o nome que você criou o seu app, né? No meu caso eu botei AnimaRN, que foi o nome do app que eu coloquei. Então só aqui tem que cuidar. O resto pode copiar ele inteirinho que vai funcionar sem problemas nenhum. E aí, beleza, aqui tem várias das coisas. Esse plugin do Babel é muito interessante, porque o maior problema um dos maiores problemas da Reanimated V1 também, é que pra gente conseguir fazer animações que rodavam na UI Thread de uma forma performática, era muito verboso, a gente tinha que adicionar muito código. Cada cálculo das animações, ele vinha uma função nova, era muito, muito, muito verboso. E aí com o Reanimated V2, eles lançaram esse plugin do Babel, que você escreve o código de uma maneira muito mais simples, e na hora que ele vai converter esse código para código que vai executar no dispositivo, ele transforma esse código para aquela maneira mais verbosa lá, que tem todas a funcionalidade que precisa pra gente conseguir rodar a animação de uma maneira mais performática. Então, essa Reanimated V2, ela tá muito mais simples da gente criar as animações. Isso que vai ser o mais legal da gente olhar aqui. Beleza, depois que a gente já falou sobre toda a instalação aqui, se você quiser dar uma lidinha também nessa parte de worklets, é muito legal, vale muito a pena, eu não vou falar sobre isso aqui, tranquilo? E aí a gente vai começar a entender um pouquinho de como criar animações. Eu particularmente acho que a melhor forma de aprender é na prática, então bora começar na prática desde então. Eu já deixei esse meu app rodando, que é esse app aqui, ó, então ele tá bem simples, não tem exatamente conteúdo nenhum aqui dentro. E aí o que a gente vai fazer aqui para começar a entender como que funcionam as animações aqui dentro? Eu vou começar criando um botão aqui dentro da minha tela. Outra coisa, né? Eu preciso instalar aqui, lembrando, ó, o React Native Reanimated na sua versão alpha. Então é só dar um yarn add React Native Reanimated @alpha, né? Mas olha, né? Às vezes já saiu a versão de produção quando você tá vendo esse vídeo, se você tá vendo esse vídeo depois de meses, alguma coisa assim. Então quem sabe não precisa mais instalar a versão alpha, pode já instalar a versão beta, ou produção, ou release candidate, ou qualquer coisa assim. E React Native Gesture Handler, isso aqui é a versão mesmo que a gente já tem disponível, não precisa botar alpha nem nada disso. E aí a gente vai ter acesso a algumas coisas, né? Então eu vou começar aqui com... vamos começar com um texto bem simples, não vou botar nem botão nem nada. Vou botar um texto aqui no meio da tela falando fala dev. A gente pode ver que o texto foi lá para o cantinho, ó. E aí vamos começar colocando aqui uma estilização simples. Então eu vou importar aqui o style sheet do React Native. E a gente vai começar colocando aqui um container. Vamos botar aqui um flex 1, um justify content center. E vou colocar aqui também um align items center, beleza? Vou botar esse style
aqui nessa view. Perfeito, já tá lá no centro. Agora vamos só colocar um estilozinho nesse texto aqui, para ele não ficar tão pequeno, porque senão vai ficar difícil enxergar a animação acontecendo, né? Então, eu vou pegar aqui e vou botar um font weight bold, um font size 20, e eu acho que assim, um pouquinho maior, vou botar um font size 32 aqui. Beleza, tá show assim. O que eu vou fazer aqui agora, porque depois a gente vai dar uma estilizada melhor nisso aqui, porque não tem como falar sobre animações numa aplicação que não esteja no mínimo bonita, assim, né? Eu vou jogar um background color aqui 13131A, e aqui no título eu vou jogar uma color FFF. Então ele vai ficar dessa forma aqui, ó. E aí eu já posso jogar também aqui uma status bar com o mesmo background color. E no caso do iOS, um bar style light content. Tranquilo. Então agora sim, a gente já tem uma aplicação aí no mínimo aceitável pra gente começar a animar. E aí vamos começar com uma animação mais simples do mundo. Pensa que ao acessar a tela, eu quero que esse texto ele venha de baixo pra cima, assim, ele apareça como se fosse assim uma animação de entrada, né? Várias aplicações fazem isso, depois que sai a splash screen ali, dá uma leve animação. Então o que a gente vai começar? Quando eu quero executar alguma coisa aqui na minha aplicação, assim que o componente é exibido em tela, a gente usa um use effect. Né? Então, a gente vai utilizar esse use effect aqui para disparar a nossa animação. Perfeito, dentro dele, por enquanto, eu não tenho nada. Eu vou começar agora importando de dentro do pacote React Native Reanimated. E agora, lembrando, nessa versão alpha, o React Native Reanimated ainda não está com as tipagens do TypeScript. Então, os hooks que eu for utilizar aqui dentro, eles vão aparecer como se eles não existissem, mas eles existem. Lá no fundo, eles existem. Eles só não estão na tipagem do TypeScript, por isso que o VS Code não vai conseguir identificar que eles existem. Beleza? Então, o primeiro hook que eu vou utilizar aqui, que vem desse pacote, é o useSharedValue, beleza? Esse useSharedValue, para quem já trabalhou com animações do React Native, ele é a mesma coisa que o animatedValue que a gente tinha antigamente quando eu ia trabalhar com animações aqui dentro. O useSharedValue é para a gente armazenar uma animação, armazenar o valor de uma animação. Então imagina que a gente quer fazer o texto mover de baixo para cima, a gente precisa animar alguma propriedade dele, por exemplo, um margin top, um translation, alguma coisa assim. Então, esse valor que vai ser animado, ele vai ficar armazenado dentro desse useSharedValue. E para fazer a animação de mexer um elemento na tela, geralmente eu gosto de utilizar o translation, né, que é uma propriedade do CSS que a gente bota lá dentro do transform, que ele consegue animar posicionamentos de elemento sem mover o resto. Se eu uso margem, padding, essas coisas assim, largura, altura, o que acontece é que quando eu animar esse elemento, ele vai animar todo o resto junto, né, porque geralmente esse elemento vai o margem ele vai jogar outro elemento para cima, para baixo, alguma coisa assim. Então o translation ele meio que evita que outros elementos sejam afetados pela animação. Então eu vou começar aqui botando aqui, sei lá, o title position. Eu vou animar a posição dele, né? Eu vou usar o useSharedValue. Eu vou querer que ele venha de baixo para cima um pouquinho. Então eu vou botar 30 pixels, ou seja, eu vou começar com esse título, quando a página carregar, 30 pixels um pouquinho mais para baixo. E aí, quando ela carregar, ele vai subir até 0 e aparecer no lugar que ele quer. E depois a gente pode fazer até uma transição de opacidade, né? Um fadezinho vai ficar legal. Então agora, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou basicamente falar, assim que o componente é exibido, eu vou mudar a title position dele, .value, é assim que a gente altera alguma coisa aqui dentro, para 0. Beleza, então isso aqui seria, basicamente, eu estou levando ele de 30 até 0. Isso aqui ainda não vai fazer animação, a gente já vai entender o que isso vai acontecer. Eu vou deixar isso aqui, na verdade, por enquanto, comentado, para a gente entender um pouquinho. Agora eu vou usar mais um hook que vem aqui dentro do React Native Reanimated, que se chama useAnimatedStyle. O que acontece com esse useAnimatedStyle? Esse useAnimatedStyle é para eu criar um estilo, né? Assim como eu crio aqui com o Style Sheet, a partir de um valor de uma animação. Ou seja, eu quero criar agora um estilo a partir desse valor aqui, ó, 30. Né? Eu quero mudar o translate y desse título aqui a partir desse valor que está aqui em cima. Então, a gente vai escrever ele da seguinte forma. useAnimatedStyle. Aqui dentro eu vou dar um return para retornar um objeto. E dentro desse objeto vai ter o CSS que eu quiser aplicar. Então, o CSS que eu vou aplicar aqui agora é um transform. Esse transform no React Native ele é um array. E aqui dentro eu vou dar um translate y. E vou pegar esse nosso title position.value. Né? Eu quero acessar esse valor aqui dentro. Se eu salvar isso aqui agora, deu um errinho aqui dentro, porque ficou com 2 vírgulas aqui.
Beleza? Olha só, agora eu vou pegar esse title style e eu vou aplicar no meu texto, né? Por enquanto ele não está aplicado. Vou botar aqui o estilo como um array agora e eu vou botar esse title style aqui no final. A gente vai ver que o texto vai ser jogado um pouquinho para baixo, olha lá. Deu erro aqui. Failed prop types, invalid prop style key, view tag. Ah, beleza. Por quê? O que aconteceu aqui? Eu estou utilizando um texto do próprio React Native. E eu não posso, quando eu quero animar alguma coisa aqui dentro, eu preciso utilizar um texto animado. Então, aqui do React Native Reanimated, ele exporta como default um carinha chamado animated, que eu vou importar lá de dentro. E aí aqui, ao invés de eu usar simplesmente text, eu uso animated.text, beleza? Existe esse animated para alguns elementos. Os mais importantes é animated text, animated view, né, que a gente vai usar para qualquer tipo de container, e animated scroll view para quando eu quiser saber fazer animações com o scroll de uma scroll view ou de uma flat list. Então, beleza. Agora a gente pode ver que ele foi um pouquinho para baixo. Ele não está centralizado, tá? Olha só, inclusive se eu mudar esse valor aqui, ó, para 80, a gente vai ver, se eu der um reload aqui na aplicação, que ele vai jogar mais para baixo ainda. Se eu botar isso aqui em 200, a gente vai dar um reload e a gente vai ver que está mais embaixo ainda. Eu só estou fazendo isso para perceber que esse CSS que a gente está passando aqui está realizando mudanças nesse texto que a gente está colocando. Então, se eu começo com 30 aqui agora e eu mudo o meu title position value para 0, mas vamos supor que eu queira mudar isso aí depois de uns 2 segundos. Então, eu vou dar um set time out aqui dentro. Depois de 2 segundos, eu vou mudar aqui a posição do meu título para 0. Então, vou salvar, vamos dar um reload aqui na aplicação, olha como que vai ficar, ó, 2 segundos e mudou, né? Ele fez ali a troca da posição, mas beleza, até agora a gente não animou nada, né? A gente não fez nenhum tipo de animação, na verdade, isso aqui não é animação, né? A gente só trocou a posição, isso aqui daria para fazer com CSS tradicionalmente. Beleza, mas agora a gente vai utilizar um outro carinha que a gente importa aqui de dentro do React Native Reanimated, que se chama with timing. Ou seja, o que faz esse with timing? E é uma das coisas que a gente mais vai utilizar aqui para essas animações que acontecem a partir de uma ação do usuário. Esse with timing, ele muda o valor de uma propriedade do title position, né, por exemplo, ao longo de uma duração. É como se fosse uma animação do próprio CSS. Então, aqui, quando eu for setar o valor desse title position para 0, eu vou utilizar with timing, aí eu boto o 0 e como propriedade, aqui como segundo parâmetro, eu passo uma duração para nossa animação. Então eu quero que essa animação, por exemplo, ela dure 500 milissegundos. Olha só agora, eu vou dar um reload aqui na minha aplicação e olha agora. Tá vendo que a animação foi muito mais fluida? Ela simplesmente foi da posição 30 até o 0, mas ela levou 500 milissegundos. Eu poderia tirar esse set time out agora, porque eu não estou utilizando ele muito aqui, e eu posso brincar com essa duração quanto que eu quiser. Uma coisa só importante é que como eu estou realizando essa animação no Use Effect, e eu estou com o nosso Hot Reloading, né, o Fast Refresh habilitado, sempre que eu quiser ver essa animação ocorrendo novamente, eu tenho que dar reload na aplicação. E agora a gente tem outras opções aqui, além do with timing, né? E esse with timing também, ele tem algumas novas opções que a gente pode passar aqui dentro para ele. Por exemplo, a gente tem uma outra opção que se chama... na verdade, aqui dentro do with timing, vamos continuar com ele para entender até onde que ele vai. Nós temos uma opção aqui dentro que se chama easing, se eu não me engano. Vamos dar uma olhada aqui, ó. API Reference, Animations, with Timing. Nós temos uma opção chamada easing, beleza? Easing, que é mais ou menos qual que é... o easing, ele é muito utilizado para animações no CSS e na web também, que é basicamente uma forma da gente falar como que a animação vai fluir na tela. Quando a gente não passa, o que quer dizer? A animação ela vai acontecer de uma forma linear, que é como as animações acontecem por padrão. A animação linear ela vai se mover o mesmo tanto durante toda a duração da animação. Beleza? Agora imagina que a gente queira, por exemplo, que ela comece devagar e termine rápido a animação. Dá para fazer com o easing. Então aqui a gente tem várias e várias opções de easing. A gente até consegue olhar na documentação do React Native, porque as opções de easing elas são as mesmas que a gente já tinha nas animações nativas com React Native. Então aqui, ó, a gente pode utilizar um easing de bounce. Então vamos testar aqui, ó. Vamos começar importando aqui o easing do React Native Reanimated e vamos usar aqui um bounce, beleza? Vamos ver como é que funciona esse easing bounce aqui. Então, vou salvar isso aqui agora. Vou dar um reload.
E ó lá, tá vendo que ele fez assim, ó, tum, voltou um pouquinho até parar na posição de novo? Eu vou botar um pouquinho mais devagar pra gente ver isso acontecendo de novo. Então olha lá. Ó, ele bateu, voltou um pouquinho como se tivesse batido, como se tivesse feito um bounce, né? Então, assim, essas opções de easing aqui, elas são bem completas, né? Dá pra gente customizar inteiro, principalmente se a gente for utilizar a opção Bezier, né? A Bezier a gente consegue configurar praticamente tudo nessa configuração. A gente pode até acessar aqui um site que se chama Cubic Bezier, que ele simula uma animação conforme a gente vai trocando esses campos aqui pra gente ver como que ela acontece. Mas eu não vou entrar em muito detalhe sobre os formatos das animações que a gente consegue, mas basicamente a gente já entendeu como fazer aí uma animação muito simples. Beleza, agora imagina que além de nós animarmos o posicionamento, a gente quisesse animar também a opacidade do elemento conforme ele fosse mexendo. E aí a gente tem duas formas. A gente pode criar mais aqui, mais uma propriedade, por exemplo, title opacity, que ele começaria em 1, né? E aí eu, na verdade, começaria em 0, né? Invisível. E ele, aqui a gente faria um title opacity value with timing, faria a mesma coisa, mais ou menos. Só que daí ele mudaria para o valor 1, né? De 0 para 1, a opacidade. E aí pegaria esse title opacity e usaria ele aqui dentro. Eu acho que assim já seria o suficiente. Error while updating property opacity. Deixa eu dar um reload aqui. Será que eu não posso trabalhar com opacity do texto? Eu acho que eu posso, hein? Aqui é value. Beleza, faltou o value aqui, por isso que eu acabei me embabacando. Então vamos dar um reload aqui agora. E olha lá, a gente pôde ver que ele foi de basicamente invisível para aparecer, né? Se você não percebeu, olha lá. Ó, então ele mexeu na opacidade, né? Mas tem uma outra forma que a gente consegue fazer aqui, que é um método muito massa, é um dos métodos que eu mais uso para fazer animações no React Native, que é o método Interpolate. O Interpolate, ele basicamente permite fazer o seguinte, olha, eu já sei que o meu item, aqui que o meu título, ele vai de uma posição de 30 até 0. Então, com o Interpolate, eu consigo falar para esse título o seguinte, olha só, quando tu tiver em 30, a tua opacidade vai ser 0. Quando tu chegar na posição 0, a tua opacidade vai ser 1. E ele calcula quanto que ele tem que botar de opacidade durante o percurso. É basicamente isso. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou importar aqui do React Native Reanimated o Interpolate. Cuida aqui para não importar o Interpolate Colors, que isso aqui serve para a gente fazer uma animação de uma cor dentro de um elemento. Mas aqui eu quero só Interpolate, ele não tem a tipagem mesmo, vai ficar dando erro, mas é isso aí que a gente quer usar. Eu vou tirar aqui, ó, a gente não vai mais ter um Title Opacity. Vou tirar a animação aqui dentro do Use Effect também. E agora aqui no Opacity, eu vou escrever Interpolate. Beleza? Agora dentro desse Interpolate aqui, a primeira coisa é o nosso title position.value. E agora eu vou passar qual que é o percurso que o meu title position faz. Então o meu title position, ele vai de 30 até 0. Concorda comigo? Porque ele começa em 30 e eu animo ele até 0. Esses são os máximos dos valores que esse title position pode ter, beleza? Quando o meu title position estiver em 30, ou seja, é o início da animação, quanto que eu quero que esteja a minha opacidade? 0. Quando ele chegar em 0, que é a posição final dele aqui no centro da tela, quanto que eu quero que esteja a minha opacidade? 1. Beleza. E agora, se o title position passar desses valores 30 ou passar desses valores 0, será que eu quero que ele continue aumentando a opacidade e diminuindo a opacidade? Por exemplo, aqui é 30, ele está 0. Se chegar a 60, será que a opacidade tem que ser menos 1, menos 2? Sei lá. E aqui, por exemplo, quando ele está em 0, a opacidade está 1. Será que quando ele chegar em 30 aqui, se ele chegasse por algum motivo, né? Eu sei que ele não chega hoje, mas será que se ele tivesse aqui em menos 30, a opacidade teria que chegar em 2? Não, né? Não faz sentido. Isso aqui tem um máximo e um mínimo. Então a gente vai importar aqui de dentro do nosso React Native Reanimated um carinha chamado Extrapolate. E aqui a gente vai botar extrapolate.clamp. O que isso aqui vai fazer? Ele vai limitar. A opacidade só pode ir de 0 até 1. Não existe esse negócio de ir um pouquinho mais ou ir um pouquinho menos. Então eu vou salvar isso aqui agora. E olha que legal, a gente teve o mesmo resultado lá dentro do nosso elemento, utilizando o nosso Interpolate. Perfeito? Então agora a gente aprendeu o básico de criação de animações aqui dentro do React Native com o React Native Reanimated. Mas é claro que a gente consegue ir um pouquinho mais a fundo, então vamos entender o que a gente consegue criar além dessa animação que a gente já está fazendo. Vamos lá. Outra coisa que a gente vai fazer aqui agora é dar uma
melhoradinha nesse layout para conseguir trabalhar com alguns outros tipos de animações. A gente vai mais a fundo nisso ainda. Mas imagina que eu tenho agora uma imagem, né? Uma imagem da landing page. Geralmente o pessoal chama isso de hero image. Eu já deixei inclusive a imagem aqui, ó. Eu deixei ela em PNG já nos 3 tamanhos, então tem aqui o tamanho 2x, 3x. Depois o repositório do código, né, o repositório com o código todo vai estar aí na descrição do vídeo, então você consegue utilizar também essa imagem aí. E agora a gente precisa animar essa imagem. Só que dentro do animated não existe um animated image. Na verdade existe o animated image. Eu não sabia que existe o animated image. Então agora a gente vai usar o animated image e passar um source para ele. E aqui nós vamos botar a imagem. Então, import hero image from assets barra hero.png, eu acho que é isso, né? Assets hero.png. Beleza? E agora a gente vai colocar aqui dentro o nosso hero image. Eu salvo e tá lá. Vamos colocar um estilo aqui nela. Então, styles hero, beleza? Vamos começar aqui colocando uma estilização. Deixa eu ver o CSS que eu tinha colocado nela aqui. Largura de 288, altura de 200, margem bottom de 40. Então, beleza? Já tá lá. O nosso título aqui, ele acabou... Ah, tá lá. Tinha sumido ali, mas já tá ali o nosso título. E agora vamos supor que eu queira animar a nossa imagem. Então, eu vou até trocar o texto aqui de fala dev para bem-vindo ao app. Né, para ficar um pouquinho mais realista, como se fosse uma página, uma landing page mesmo. E agora eu quero animar a nossa imagem. Então a gente vai começar criando aqui um const image position. E agora eu vou fazer a animação ao contrário, ela vem de cima para baixo, por isso aqui eu vou botar menos 30 até chegar em 0. Né? E aí a gente vai começar criando aqui um hero style, é igual a use animated style. Perfeito? E aqui dentro a gente vai começar mexendo na propriedade transform também. Então return transform, e aqui vamos trocar para imagePosition.value. E nós vamos passar esse hero style aqui no final dos estilos da nossa imagem. E aí agora, aqui em cima no nosso use effect, eu vou trocar também o nosso imagePosition até 0, beleza? Na duração de 1000. E aqui eu vou tirar esse efeito de bounce da imagem, eu vou deixar ela só no texto. Então vamos ver como é que vai ficar. Ó. Vou salvar. E a gente pode ver agora que a imagem ela veio de cima para baixo e depois veio o título. Eu achei que tá lento demais, então vou botar a imagem um pouquinho mais rápido, vamos ver como é que vai ficar. Beleza, eu acho que ficou bem massa mesmo. Só que eu queria que essa segunda animação aqui, ela iniciasse somente depois dessa primeira animação aqui finalizar. Então, como que a gente consegue fazer isso? Essa função withTiming, no terceiro parâmetro dela, a gente consegue passar uma função, como se fosse um callback. Ou seja, essa função só vai executar depois que essa animação acabar. Então, se eu passo essa nossa animação do título para dentro do callback da primeira animação, olha só o que vai acontecer. Ele vai fazer a animação da imagem, depois que terminou, ele faz a animação do texto. Então, perfeito, tá ficando muito massa. Outras coisas que a gente pode ter aqui dentro... Deixa eu fechar o Discord aqui. Outras coisas que a gente pode ter aqui dentro é, por exemplo, executar uma animação com delay. Então, se eu quero que a animação ela comece depois de um tempo, né? Ao invés de usar um set timeout, eu uso um delay. Então, é bem simples. Ó, eu passo delay, o número de milissegundos que eu quero esperar, e daí jogo a animação, beleza? Outra coisa, quando eu quero fazer uma sequência de animações. Então eu quero fazer que o título tenha uma animação. Aqui a gente pode até mostrar como que funcionaria na prática, né? Então aqui, ó, eu importo o nosso sequence. E aqui eu falo, por exemplo, ó, eu quero que o título, boto por volta do withTiming aqui, ó. Eu quero que o título comece primeiramente com essa animação aqui. E aí eu jogo aqui quantas animações eu quiser depois. Então ele vai primeiro para 0, com 1000 de velocidade, e depois ele vai para 50 com 500 de velocidade, né? Então, de duração. Então vamos ver como é que ficaria, olha só. Então agora, olha, a gente ele vai para cima e depois vai para baixo. Aqui ele sumiu, provavelmente por causa do value, que a gente falou que ele só vai até 30, né? A animação aqui, ó, só iria no máximo até 30. Então se eu tirar o extrapolate clamp, é porque ele vai para 0 de opacidade. Então, não, é porque ele perdeu a opacidade mesmo. Então, aqui, ó, eu vou falar que ele tem um valor que é 50 a mais. Ele pode chegar até 50. E aí a opacidade é 1 de novo.
Então, olha só, dá pra gente brincar algumas coisas bem legais. Quando o título estiver na posição 50, que é essa última animação, ele vai estar com 1 de opacidade. Quando tiver com 30, 0. Quando tiver com 0, 1. Então, ele vai estar com opacidade, 0 de opacidade, opacidade de novo. Então, são 3 estágios. Agora vai ficar bem doido mesmo a nossa animação. Então, deixa eu dar um refresh e olha lá, vamos ver como é que ficou agora. Ficou uma merda, né? Não deu pra entender nada que aconteceu ali, na verdade. Deixa eu ver o que eu fiz. Ele vai pra... Ele tava em 30, ele foi pra 0. E depois eu mudei ele pra 50. O problema tá nessa opacidade em si. 50, 30, 0, 1, 0, 1. Deixa eu mudar aqui pra 1 pra ver pelo menos se ele tá acontecendo a animação em si, né? Então, ele tá indo pra cima e depois ele tá indo pra baixo. Tá. O problema tá na opacidade em si, que tá dando algum bug aqui dentro, que ele tá se perdendo nessa opacidade. Tá, então pra pelo menos testar aqui, vamos mover, na verdade, ao invés de 50 aqui, vamos tirar o 50 daqui, vamos mover ele pra menos 20, né? Pra ele ir um pouquinho mais pra cima. Então, ou melhor, vamos botar um menos 200 aqui, menos 300, pra ele ir lá pra cima mesmo. Vamos ver agora como é que ficaria. Então ele vai ali e depois vai lá pra cima, né? Então a gente já conseguiu fazer um efeito bem doido de repetição de animação. Ele tá bem maluco mesmo. Eu tenho que dar uma olhadinha naquele outra questão da opacidade, mas deveria funcionar, tá? Eu tô pensando que deve ser alguma coisa com o interpolate aqui. Mas eu vou dar uma estudada depois do vídeo pra ver o que aconteceu. Então, tranquilo, a gente já conseguiu trabalhar aqui com a grande maioria dos métodos aqui dentro dos animations. A gente tem o repeat também. O repeat, ele é basicamente quando eu quero que uma animação faça repetições, né? Então, um loading, qualquer coisa que eu queira que fique repetindo, né? Por inúmeras vezes, quantas vezes eu quiser, que é aqui o number of reps. Number of reps? Isso aqui o M nem ia gostar. Mas, se eu quiser que repita 2 vezes, 3 vezes, ou infinito, daí eu boto um número negativo e aconteceu. Mesma API. Nossa, é muito simples trabalhar com essa library. É muito simples. Tipo, eu não tenho nem o que mostrar porque é muito simples. Cancel animation. Caso eu queira cancelar uma animação que já esteja acontecendo por alguma ação do usuário. E esse with Spring é muito massa, mas a gente vai utilizar isso aqui depois. Beleza? Que é basicamente... Será que eu uso depois ou uso agora? Uso depois. Ou agora? Depois. Depois. Vamos continuar agora com as nossas animações. A gente já falou aqui do hook use shared value, que é basicamente para anotar um valor de uma animação. Use animated style, beleza? Isso aqui é muito legal, para basicamente gerar uma estilização a partir de um valor, de um shared value. Use derived value. Esse aqui é muito legal também, porque imagina que eu esteja querendo gerar um novo valor a partir de um shared value. Então, por exemplo, que não é uma estilização. Imagina assim, ó, por exemplo, eu tenho um elemento que ele vai... Aqui tem um exemplo muito bom. O progresso vai de 0 ao 100. E aí, para eu não ter que criar aquele interpolate, né, que nem eu tinha mostrado, ó, o progresso vai de 0 ao 100, então quer dizer que a width vai de 0 a 200, sei lá, alguma coisa assim. Então, eu posso criar uma variável chamada width com esse use derived value. Derived value? Derived? Eu acho que é isso aí. Fiscais do inglês já estão no comentário. Diego, é derived. Beleza. E agora a gente consegue pegar esse valor, por exemplo, value, e multiplicar ou fazer qualquer tipo de cálculo que a gente queira com ele. Então isso aqui é muito legal para conseguir fazer esses cálculos de valores, né, baseado em algum valor da animação. Então isso aqui é um exemplo muito legal. Claro, daria para resolver com interpolate, que nem eu mostrei ali. Mas às vezes o interpolate ele não fica com a melhor sintaxe do mundo, né? Fica um pouco verboso demais. E aí agora a gente vai para uma animação com scroll, então pra gente ver um exemplo disso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo esse conteúdo dessa página aqui, ó, vou dar um Ctrl X, vou criar uma pasta Pages, isso aqui vai ser a página de login, vou colocar ela aqui dentro, vou arrumar só a importação aqui da nossa imagem, da Hero, que agora precisa voltar uma pasta. O resto é isso aí, vou salvar isso aqui agora, vou criar uma nova page agora chamado scroll, beleza? TSX, React Native Component, scroll, beleza? Só criando uma estrutura bem simples aqui. E agora no meu app aqui eu vou deixar um app bem vazio. E eu vou só colocar o componente dele aqui dentro como sendo aquele scroll que a gente criou agora, né? Então, só para eu ter alguns tipos de animações sem uma influenciar na outra e para eu não perder o código também daquela que eu já tinha criado. Então, se a gente quiser ver as animações do login aqui, ó, é só trocar aqui por login.
login, deixa eu trocar aqui dentro, login, e aí a gente importa o login aqui dentro, mostra ele, e aí, teoricamente, animated node, ah lá, ó, a animação já está funcionando, né? Então, aqui, na verdade, eu vou botar o scroll, porque eu quero fazer uma nova animação. Então, uma animação que você deve conhecer, muito particular, muito comum nos aplicativos móveis, é quando você mexe numa scroll list e o cabeçalho diminui de tamanho. Então, a gente vai tentar simular essa animação aqui com o React Native. Então, Style Sheet, Create, beleza? E aqui eu vou começar colocando, deixa eu pegar aqui minha colinha. Nós vamos começar aqui com a estilização do nosso header. E também nós vamos ter a estilização da nossa lista. Na verdade, do item da nossa lista. Dentro do header, eu vou ter um avatar. E eu vou ter também um nome do usuário. Então aqui, ó, eu vou pegar essas estilizações já meio prontas, do avatar e do nome do usuário, e vou colocar aqui dentro. Lembrando, o código vai estar aqui na descrição do vídeo, então é só pegar lá e copiar. O header também aqui agora, eu vou copiar uma estilização semi-pronta, né? Só colocar aqui um tamanho, um background, algumas coisas assim. E o nosso list item aqui também, ele vai ter só um padding e um font size diferente. E aí aqui agora, na nossa estrutura mesmo, eu vou manter essa view aqui por fora, não tem problema nenhum. E aí dentro dela, eu vou começar colocando então a nossa view com styles header, beleza? Dentro dela vai ter um avatar, que eu peguei a minha foto do GitHub. Então, até uma dica legal que o Elias trouxe pra mim aqui, ó, você consegue colocar na URL, se você quer o seu avatar do GitHub, só colocar aqui o teu github.com/Diego3G, por exemplo, que é o meu, e bota um PNG no final que ele já vai pegar o avatar. Isso aqui é mais fácil pra gente pegar o avatar aqui do GitHub. E aí essa imagem aqui, claro, eu preciso importar ela. Então deixa eu importar aqui do React Native. E nós vamos ter aqui também um text, que é o meu nome no caso. O nosso não. Esse nome aqui é meu, não é seu. Styles.name, beleza? Deixa eu importar o text que faltou. Caramba, eu dou uns tapas aqui no meu teclado que às vezes ele... React already been... Por que tem dois imports do React? Alguém me explica. Property text does not exist. Então, deixa eu importar o text aqui. Agora tá lá, ó. Beleza. Então, esse aqui é mais ou menos a nossa tela, né? E agora falta a minha scroll view, que eu posso colocar aqui embaixo do header. E aí, agora na nossa scroll view, eu vou colocar vários elementos dentro dela. Então, deixa eu pegar aqui um text, colocar aquele styles list item. E aqui eu vou botar, sei lá, item da lista. E aí eu vou botar um monte desse aqui para que a gente tenha realmente um scroll. Então, olha só, hoje eu dou scroll aqui na minha lista, o meu header tá lá, todo pomposo, do mesmo tamanho. E aí o que eu quero fazer é, conforme o usuário vai descendo essa lista aqui, o header ele vai diminuindo de tamanho, no comecinho ali do scroll da lista. Então, vamos começar transformando essa scroll view aqui em uma animated scroll view. Então, eu vou importar animated de dentro do pacote do reanimated. E aqui eu vou transformar em uma animated scroll view. Aqui também, beleza? E agora, o que eu vou fazer aqui também? Eu vou fazer com que o meu header ele seja position absolute. Então aqui, ó, eu vou pegar um position absolute, botar um left 0, right 0, top 0, botando ponto e vírgula aqui. E eu acho que é isso. Eu vou tacar nele também um overflow hidden. Isso aqui para evitar que qualquer elemento que saia do tamanho do header não realmente saia, fique escondido, né? Então eu vou salvar isso aqui agora. A gente já pode ver que a lista ela tá por trás do header agora. Então, a primeira coisa que eu quero é que o header esteja por cima. Então eu poderia trabalhar com z-index, ou eu posso simplesmente mover o meu header aqui para baixo, e aí ele já vai ter a ordenação. E na minha scroll view aqui, ó, eu vou tacar nela um content container style, na verdade, que é para eu estilizar o conteúdo da lista e não a lista em si. E eu vou dar um padding top de 300, que é o tamanho do meu header. Então, a lista agora, ó, ela vai começar exatamente onde o header acaba. Esse aqui é o primeiro item da lista. Tá vendo que aqui, ó, o scroll, ele começa exatamente... Esse aqui é o primeiro item da lista. Certeza, eu posso até trocar, ó, o conteúdo dele. Esse aqui é o primeiro. Então, todo o tamanho do header aqui, ele deu de padding top. Então, a lista tá começando aqui exatamente.
Então, olha só, a gente consegue fazer o scroll dela normalmente. E agora a gente vai animar o header conforme a lista for tendo scroll aqui. Então, agora, para isso, eu vou utilizar aqui de dentro do React Native Reanimated um carinha chamado useAnimatedScroll Handler, beleza? Então, agora a gente define uma variável aqui chamada on, pode ser scroll handler, tanto faz, que é igual a useAnimatedScrollHandler. Aqui eu vou receber um evento, eu vou fazer alguma coisa com esse evento aqui. Então agora a gente vai começar a fazer a estilização da nossa aplicação. Outra coisa, antes só da gente continuar, talvez você esteja se perguntando por que a gente está utilizando Position Absolute no header, né, e não simplesmente diminui a altura dele conforme a lista anda. Mas é que se eu só diminuir a altura dele, pensa assim, hoje o header é ele que determina o quanto a lista está para baixo, né, se eu não estiver utilizando Position Absolute. Porque hoje eu botei um padding top ali na lista, então ela não interessa. Mas com o meu header simplesmente ocupando aquele tamanho, o Android ele acaba dando alguns bugs, porque eu estou rodando a lista para baixo e diminuindo o header. Então imagina, eu estou tentando ir mais para baixo da lista, só que ao mesmo tempo o header está diminuindo de tamanho. Então eu não estou indo para nenhum lugar, porque se eu estou indo para baixo e o header está diminuindo, a lista ela fica doida, assim, e no Android ele dá um monte de vibração doida, assim. Então no iOS ele até consegue funcionar muito bem, mas essa maneira de criar com Position Absolute foi a melhor maneira que eu encontrei. Mas até o final do vídeo eu vou te dar algumas dicas de algumas coisas prontas de animação que você pode utilizar no React Native. Mas vamos continuar. Então agora aqui dentro desse Scroll Handler, dentro desse evento, como eu falei, não tem umas tipagens ainda, então eu vou declarar que ele é any mesmo, eu não faço a menor ideia, na verdade o Visual Studio Code não faz a menor ideia do que tem aqui dentro. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar criando aqui uma variável chamada na verdade pode ser scroll y, que ela vai armazenar qual foi o tanto de scroll que o usuário deu ali da tela. Então, claro, vai começar com useSharedValue, deixa eu importar esse carinha aqui de dentro das nossas animações. Ele vai começar em 0, né, porque é 0. E agora eu vou fazer o seguinte, scroll y.value, eu vou mudar o valor dele toda vez que o usuário der scroll. Eu vou pegar esse valor através de event.contentOffset, que é o tanto que o usuário está longe do topo ou da parte da esquerda. E aqui eu uso o y porque eu quero saber no eixo y, né? Eu quero saber o quão distante ele está nesse eixo aqui, o quanto de scroll que ele já deu no eixo vertical. E agora eu passo esse scroll handler aqui na nossa scroll view como uma propriedade chamada onScroll. E aí eu passo o scroll handler. Outra coisa que eu vou passar aqui é o nosso scroll event throttle, sei lá como é que fala essa palavra aí. Mas a gente vai botar isso aqui em 16. Por que 16? Porque se a gente pensar que uma animação 60 FPS, quer dizer, 60 frames por segundo, e 1 segundo tem 1000 milissegundos, e aí eu divido por 60, porque eu quero 60 por segundo, 60 frames, 60 atualizações de tela. Isso aqui vai dar 16, 16.66, sei lá. Então, se eu boto 16 aqui, eu vou ter uma animação de 60 frames por segundo, né? Então, é uma animação extremamente fluida, não tem porquê. Se eu não passar isso aqui, ele vai fazer a cada 1 milissegundo, ou seja, eu vou ocupar muito processamento do meu dispositivo de uma forma desnecessária, né? Então, agora, o que nós vamos fazer aqui agora também? O que nós vamos fazer aqui agora também? Que eu já não lembro. A gente vai fazer as animações do header, né? Então agora eu preciso diminuir o tamanho do header conforme a gente for botando a lista para cima. Então aqui eu vou criar um const header style é igual a useAnimatedStyle. Vamos fazer bem naquele formato que a gente já estava fazendo. Vou importar esse carinha aqui lá do React Native Reanimated. E aqui dentro eu vou retornar uma nova altura para o meu header, que ele vai usar o interpolate. Beleza? Deixa eu importar aqui o interpolate. Perfeito. Agora aqui no meu interpolate, eu vou basicamente falar, eu quero fazer um interpolate na posição do meu scroll. E essa posição do scroll, quando ela chegar em 100, ou melhor, quando ela estiver em 0, o meu header vai ter 300 de tamanho, que é o tamanho inicial dele. Quando o meu scroll chegar em 180,
eu vou diminuir o meu header para 120 de tamanho. Então, eu estou chegando até 180, beleza? Até 180 o meu header vai diminuir e o mínimo que o meu header vai chegar é 120, beleza? Veja que aqui, ó, 300 menos 180, 120, né? Poderia ser diferente, mas aqui eu estou tentando manter o mesmo tamanho. E aqui eu vou usar aquele nosso extrapolate clamp também, para que ele não passe disso, beleza? E agora eu vou anexar o header style lá no meu, aqui ó, no meu header. Então eu vou usar aqui uma animated.view e vou passar aqui, além dos estilos que eu já tenho, o meu header style. Vamos salvar aqui agora e vamos testar. Então olha lá, o header vai diminuindo ó, até que ele chega ali naquele ponto máximo, né? Poderia até diminuir um pouquinho mais, mas daí a gente vai ter que fazer algumas verificações no iOS, porque no iOS a status bar aqui ela acaba não jogando o elemento para baixo, então pode ser que o texto ele fique mais para cima, né? Então teria que ter alguns CSS a mais ali, mas já está mais ou menos funcionando. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é diminuir levemente a opacidade do avatar conforme chegar lá para cima, né? Porque o avatar ele tá ficando atrás lá, tá vendo? Então acaba não ficando o melhor CSS do mundo, né? Então aqui eu posso retornar uma opacidade que eu vou usar o interpolate também. Então, opacity. E aqui a gente vai fazer o seguinte nesse opacity. Quando ele chegar mais ou menos em 100 de scroll, eu vou botar a opacidade vai estar em 1, né? A opacidade por padrão é 1. Então eu vou falar que quando tiver até chegar a 100 de scroll, que deve ser mais ou menos aqui, ó, ele não vai diminuir a opacidade, ele vai continuar em 1. Quando ele tiver em 180, que é o máximo, eu vou diminuir a opacidade para 0. Ou pode ser até um pouquinho antes, 150, para ele nem chegar a ficar lá atrás da tela. E aqui vamos salvar e vamos ver como é que vai ficar, olha lá. Ih, pera, eu não usei o style. Vamos botar aqui animated image, style, e a gente joga aqui ó, o nosso avatar style. Então agora vai, olha lá. Eita, fechou o app, beleza. Cadê meu app? É esse aqui? Não? Esse aqui? Não? Qual que é meu app, meu Deus? Deixa eu rodar um Yarn Android de novo aqui para ele rodar o app rapidinho. E agora a gente vai ver como é que ficou aqui a nossa aplicação. Tá, olha lá. Agora a imagem ela some, ó, conforme vai chegando lá em cima. E tá bem legal assim, né? A gente poderia, como eu falei, deixar o header ficar um pouquinho menor até, né? Mudar a posição dos elementos. Cara, aqui dá pra fazer muita coisa baseada nisso. A gente já tá pegando o core da animação. Beleza, agora que a gente terminou essa animação aqui, vamos para a última coisa que a gente vai aprender aqui dentro, que é lidar com gestos do usuário, né? Dá para fazer bastante coisa. Eu vou criar mais uma página aqui que vai ser chamada drag.tsx. Vamos criar um componente aqui, drag. E aqui eu vou importar essa drag e vamos colocar aqui dentro. Eu vou tentar manter esse exemplo aqui um pouquinho mais simples, só pra gente ver como é que ficaria. Então aqui na nossa view, eu vou deixar ela simplesmente com flex 1, beleza? E eu vou criar aqui uma animated view, que o style dela vai ser width 200, height 200 e um background color qualquer aqui, sei lá, red. Tá, pode dar reload. Aí, lá. Tá lá, ficou meio grande demais, né? Deixa eu botar aqui 150. Tá, beleza, agora sim. Agora imagina que eu queira, claro, observar se o usuário tá arrastando esse item, né? Então a gente tem também, dentro aqui do React Native Reanimated, esse Use Animated Gesture Handler. Então é ele que a gente vai utilizar. Então vamos aqui pra dentro. Vou importar aqui Use Animated Gesture Handler. E aí lá de dentro do nosso React Native Gesture Handler, nós vamos importar o Pan Gesture Handler, beleza? Esse Pan Gesture Handler, ele vai por volta do elemento que a gente quer clicar e arrastar, ou qualquer coisa assim, ou saber se ele deu um zoom. Dá pra pegar todos aqueles gestos, todos mesmo. E esse Pan Gesture Handler, ele recebe uma propriedade que se chama onGestureEvent, beleza? Eu vou criar esse const onGestureEvent aqui em cima, que é igual a useAnimatedGestureHandler. E eu vou passar para ele aqui dentro como uma propriedade.
E aí agora, se a gente der uma olhadinha aqui, esse useAnimatedGestureHandler, que ele não é uma função, ele só recebe um objeto, ele tem alguns métodos aqui dentro. O que a gente vai utilizar é o onStart, beleza? A gente tem também o onActive e nós temos também o onEnd. Basicamente, aqui esse método vai ser disparado quando o usuário clicar em cima, então quando ele começar a realizar um gesto. OnActive é enquanto o gesto está sendo realizado. OnEnd, quando ele soltar o elemento que ele está arrastando ou ele está fazendo o gesto ali em cima. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente quer movimentar esse elemento aqui na tela. Então nós vamos ter aqui a posição desse elemento no eixo X, que é um useSharedValue, vai começar como 0. Então vamos importar aqui useSharedValue, beleza? E nós vamos ter a posição no eixo Y, as duas vão começar no 0. Aqui nesse onActive, a gente recebe aqui, até como a gente pode olhar na documentação, duas variáveis, né? A mais importante para a gente agora é o evento. Dentro desse evento é onde a gente consegue pegar qual que foi o tanto de movimentação que o usuário fez. Então eu posso pegar aqui position x.value é igual a event.translationX, beleza? E position y.value translation y. Perfeito? Esse evento aqui, claro, ele está sem TypeScript, então o tipo dele não vai ser encontrado. E agora eu vou usar esse position x e position y para criar uma estilização. Então eu vou criar aqui position style é igual a useAnimatedStyle. Vamos importar esse carinha aqui de cima. E aqui eu vou basicamente retornar transform, beleza? Esse transform ele vai ter translate x, que vai ser igual a position x.value, e ele vai ter transition y, que é igual a position y.value. E aí eu passo isso aqui agora lá para nossa animated view, aqui ó. Deixa eu botar um vetor aqui por volta, porque agora eu usei o CSS inline. Beleza, então agora eu passei o CSS ali para o nosso box. Se eu venho aqui agora, ficou com duas vírgulas aqui, tá. Se eu venho aqui agora e mexo o nosso quadrado, nada acontece com ele. Position x event position style transform. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Translate. O que eu fiz aqui de errado? Position x.value translate y. Position y.value. O que eu estou errando aqui dentro? Eu acho que eu tenho que dar um reload. Eu tenho quase certeza. Não é isso. Ainda não está funcionando. Pera. Pen gesture handler on gesture event animated view. Bom, vou dar uma olhada aqui. Eu estava aqui no meio das minhas indagações de por que isso não estava funcionando. E eu lembrei que quando a gente instala o React Native Gesture Handler, ele tem um passinho a mais na instalação do Android para fazer os gestos funcionarem. Eu lembrei disso, graças a Deus. E aqui, ó, eu não fiz esse passo a passo. Então aqui embaixo, aqui, ó, lá no meu main activity.java, eu tenho que colocar esses imports aqui em cima. Então a gente vai jogar esses imports aqui, tirando esse mais na frente. E essas linhas aqui embaixo. Tirando também, claro, os nossos mais da frente. É isso aí. No iOS, eu tenho que importar também isso aqui como primeira coisa no nosso index.js. É isso? Index.js. Então aqui, ó, tem que dar um import React Native Gesture Handler. Eu acho que é isso. Agora, teoricamente, vai tudo funcionar só na beleza. Então vamos lá. Vamos dar um yarn Android agora. E aí a gente espera que isso vá funcionar. Então agora... Ah lá, rapaz, funcionou! Então o nosso gesto já está funcionando, show de bola. Mas tem um problema, olha só, quando eu começo a carregar, ele começa sempre do zero, tá vendo? Isso a gente chama de contexto. Ele não salva a posição, o contexto que ele estava anteriormente. Então o que a gente pode fazer? Quando nós vamos iniciar aqui ó,
o nosso evento de animação, a gente pode salvar a posição que ele estava antes de começar a animação. Então aqui, ó, eu vou receber também o evento, que é N, e eu tenho também o contexto como segundo parâmetro, que é N. Esse contexto é uma variável que eu posso reutilizar ela, então ela tá disponível pra gente em todos os nossos métodos aqui dentro. Então eu vou definir contexto.position x é igual a positionx.value, e eu vou criar uma outra variável chamada contexto.position y é igual a position y.value. E agora aqui no onActive, eu não vou usar só a posição que ele mexeu, eu vou usar a posição do contexto também, somada a essa posição. Então ele vai recuperar a posição que ele já estava antes, mais o tanto que o usuário mexer nessa animação. Então vou dar um reload aqui só para garantir. E olha só, agora eu mexo, e ele sempre está na posição. A gente poderia fazer algumas validações aqui dentro desse onActive, por exemplo, ele não passar do final da tela, ó, nem aqui, mas nem aqui. Não é difícil fazer, é só pegar o width e o height da tela, ver se esse tanto aqui deu mais que o tamanho da tela e por aí vai, não é difícil fazer isso aí não. E aqui agora, lembra que eu falei que eu ia mostrar a WithSpring, que é a última coisa que a gente ainda não viu dessa biblioteca. A gente falou sobre todos os métodos da biblioteca, todos, sem passar nenhum. E o WithSpring foi o único que a gente não falou. Esse WithSpring, ele é um tipo de animação. Então, aqui eu vou fazer um exemplo não tão real assim, sei lá. Imagina que quando o usuário soltar, eu quero fazer ele voltar para a posição inicial. Então, eu faria aqui no método onAnd, position x.value igual a 0 e position y.value igual a 0. Então, se eu salvar isso aqui, ó, olha só, ele, assim que eu soltar, ó, ele volta para lá, só que sem animação nenhuma. Então, agora a gente vai usar o WithSpring aqui por volta. Basicamente, esse WithSpring, ele recebe um primeiro parâmetro, que é para onde que eu quero, para qual posição eu quero enviar aquele valor, né, aquele valor animado. Isso aqui daria para utilizar para aqueles outros exemplos que a gente já falou também. E aqui tem um monte, né? O WithSpring, ele é mais para lidar como se fosse com física, né? Para como se o objeto tivesse peso, ele tivesse contra a gravidade ou qualquer coisa assim. Então aqui, ó, eu vou deixar ele o mais simples possível, que é só passando o valor. E olha só que massinha que vai ficar isso aqui. Eu vou dar um reload aqui no app e agora quando eu solto, ó, quando eu puxo e solto, uou, ele vai e volta, como se fosse um efeito elástico assim, né? Olha só. Bem doido mesmo, né? E aí a gente consegue fazer muitas coisas legais aqui com essa parte de gestos, tá? Dá pra saber se o usuário tá com um dedo em cima, 2 dedos, 3 dedos, se ele tá abrindo, dá pra pegar a velocidade também. Se ele fizer isso, eu pego a velocidade, mais ou menos que é a aceleração que ele fez, né? A velocidade dividida pelo tempo e tal. Então assim, eu consigo saber se ele tá indo muito rápido, muito devagar. Dá pra fazer um monte de coisa louca. É só dar uma olhada aqui na própria documentação que você vai conseguir ter todas essas informações disponíveis. Dá para pegar rotação também, caso o usuário esteja fazendo uma rotação, né? Eu tenho o Rotation Gesture Handler, eu tenho o Pinch Gesture Handler, tem um monte que eu posso utilizar. Mas é isso aí mesmo, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas sobre a parte de animações dentro do React Native, e foi muito massa porque a gente já conseguiu dar uma espiadinha nessa atualização do React Native que vai remover a bridge, né? Que vai substituí-la com o tempo, claro, por essa parte dos Turbo Modules, e a gente já está começando a ver essa movimentação e isso é muito interessante, principalmente visando a performance. E aí, claro, a gente falou sobre essa lib, todo mundo está esperando ela ansiosamente, né? Claro que ela ainda está na alpha, então não vale a pena utilizar em produção, mas com a versão 1 já dá para fazer várias dessas animações, dá para fazer todas, na verdade, mas talvez a sintaxe do código não fique tão limpa quanto ficou nesse vídeo, mas vamos todos esperar ansiosamente por essa atualização para conseguir criar animações mais fluidas dentro das nossas aplicações móveis com iOS e Android. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!